Bem, no vídeo de hoje é uma reflexão. Eu queria falar sobre a minha vida, as minhas experiências e quem sabe assim possamos chegar juntos a uma conclusão ou até as pessoas consigam me entender depois desse vídeo. Vem comigo! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, queria começar pela minha infância. Eu fui uma criança totalmente solitária. Eu brincava sozinho. Muitas vezes eu alugava, ou melhor, comprava amigos. Como? Eu tinha muitos brinquedos, porque eu era uma criança mimada e que tinha todos os seus desejos atendidos. Então eu tinha todos os brinquedos que as pessoas pudessem imaginar. Então o que acontece é que as pessoas queriam se aproximar de mim, os meninos, para brincar comigo, em interesse nos brinquedos que eu tinha e não na minha companhia. Então eu aprendi logo cedo que eu poderia barganhar. Ou seja, eles brincavam comigo, em troca, eles usufruíam dos meus brinquedos. Então eu conheci um menino bem pobre, que morava perto de mim, que não tinha brinquedos, e aí ele vinha brincar comigo, fazia companhia para mim, em troca, ele brincava com os meus brinquedos. E eu fui crescendo, já aprendendo desde cedo, que as pessoas são interesseiras. Elas nos procuram porque nós temos algo a oferecer. Também aprendi logo cedo, e eu não sabia que isso me serviria para a minha vida futura, é que eu aprendi a me virar sozinho. Ou seja, eu aprendi a brincar sozinho. Eu tinha os meus brinquedos, então eu me trancava no meu quarto ou no quarto da minha mãe, que era mais espaçoso, e ali eu passava horas brincando com os meus brinquedos. Eu criava um mundo de fantasias. E aí ali mesmo eu brincava, desenrolava. Tinha horas que a minha mãe tinha que me chamar para almoçar, para jantar, porque eu emendava. Eu passava horas brincando. Também tinha uma questão quando eu era pequeno, que minha mãe me colocava na frente da televisão para assistir desenho animado. Eu tenho essa mania até hoje, amo desenho animado até hoje. Mas enfim, eu sentava diante de uma TV e assistia os desenhos animados e eu passava horas assistindo. Pena que não era como é hoje, que tem canais de 24 horas de desenho animado. Os desenhos animados na época, quando eu era pequeno, eles acabavam. Então, o que acontecia era que eu assistia até acabar, depois que acabava, pronto. Aí eu tinha que achar alguma coisa para fazer. Mas eu sempre encontrava alguma coisa para fazer. Também aprendi logo cedo a manipular os meus pais. Minha mãe contratou uma menina para trabalhar lá em casa. Ela iria fazer... Era como uma diarista, só que ela ficava a semana inteira. Então o que acontecia? Eu chamava ela para brincar comigo. E ela gostava, óbvio. Então ela ficava brincando comigo e tal. E a minha mãe ficava pé da vida, porque ela deixava de fazer os serviços da casa para estar comigo. Mas aí mamãe deixava porque dizia, pelo menos é uma companhia para ele. Então eu aprendi a usar as coisas ao meu favor, desde pequeno. E aí o que acontecia era que eu fui crescendo e aprendendo a me virar sozinho. Então cheguei na adolescência. Na adolescência eu comecei a namorar, comecei a ficar com pessoas e comecei a perceber que dava choque. Porque como eu era acostumado a fazer as coisas sozinho e era muito independente, então eu meio que não dependia de outra pessoa. Quando você começa a namorar, você meio que tem que se adaptar ao outro. Mas eu nunca queria me adaptar a outra pessoa. As pessoas é que tinham que se adaptar a mim, porque sempre foi assim, desde que eu era pequeno. E eu não entendia muito isso. Então o que é que aconteceu? Eu casei aos 20 anos de idade. Casei para poder ter uma companhia, porque eu achei que seria bacana.
Só que o casamento durou 10 anos, depois eu me separei, tive alguns outros relacionamentos sérios e desenvolvi um vício em sexo. Então eu começava a barganhar as coisas através do sexo. Eu tinha homens, mas aí eu trocava o prazer, o sexo, pela companhia deles. E assim eu nunca estava só. Também comecei a ficar com mulheres, porque eu percebi que se eu não ficasse com homem, ficava com mulher. Enfim, o negócio era gozar e ser feliz. E aí eu comecei a sair na noite, comecei a conhecer pessoas. E eu fui percebendo que as amizades, quando eu estava muito tempo colado, sabe aquele amigo que você está sempre junto, que é como se fosse um irmão, sempre dava treta. Porque eu era muito acostumado a fazer as minhas coisas sozinho. Então eu não tinha mais o costume de conviver com outras pessoas. E quando eu convivia muito tempo com outra pessoa, dava choque. Porque eu tenho um gênio difícil, porque eu tenho uma questão meio complicada para conviver com pessoas. Então, eu nunca aprendi, digamos, a conviver com outras pessoas. Então, sempre dava treta, dava choque, dava confusão. Eu sou muito sincero, as pessoas não aguentam ouvir verdades, elas gostam de pessoas que ficam bajulando elas, enfim. Sempre deu problemas. Até eu entender que nós não precisamos estar colados com pessoas para sermos amigos. Até eu entender que nós não precisamos estar na casa do outro todo dia ou sempre para sermos amigos. Nós podemos ir de visita, dar um tempo e ir embora. Até hoje é assim na minha vida, principalmente com a minha família é desse jeito. Eu vou de visita, passo um tempinho e volto para minha casa. E aí na adolescência minha vida foi ficando uma bagunça, porque os adolescentes geralmente, jovens e adolescentes, eles tendem a buscar tribos, se identificar com pessoas, a estar junto de pessoas, e eu me isolando. Ao invés de estar junto, eu percebia que quando eu estava só, eu estava bem. Quando eu estava com pessoas, sempre dava confusão. E eu percebia também que eu enjoava fácil das coisas. Porque quando eu estava sozinho, eu me virava com as coisas e tal. E isso foi me dando cada vez mais suporte para a vida adulta. O casamento durou, acabou por motivos que depois eu faço um vídeo contando, se for o caso. Tive outros relacionamentos. Nos relacionamentos sempre foi complicado, porque como eu era mimado, então eu sempre tive uma vontade muito firme, digamos assim. E aí quando o namorado meio que aprontava, eu, tchau, pé na bunda. Eu aprendi a não me apegar a pessoas. As pessoas entram e saem da minha vida. E aí isso foi me dando forças para a vida adulta. Chegando na vida adulta, muita gente dizia, cuidado, minha mãe também dizia, eu tenho medo que você morra sozinho, como é que vai ser, você tem que ter uma família e tal. Mas ela me criou assim. Eu era preso dentro de casa, eu não podia sair, eu não podia me comunicar com as pessoas lá na infância. Então na vida adulta agora, depois de 30, 40 anos, fica muito complicado. Comecei a me relacionar com pessoas, agora, recentemente, e deu choque. Principalmente em um dos relacionamentos que eu vi que os amigos faziam parte, mas os amigos dele, não os meus. Até porque eu tenho muitos amigos distantes. Amigos que eu falo quando eu tô afim, que falam comigo quando tá afim. A gente não tem aquela coisa de estar muito próximo. Até com a minha família é assim, eu vou de visita e volto, como eu já falei. E aí tinha ele, na verdade, tinham amigos que eram amigos de estar frequentando a casa dele, ele dormindo na casa dos amigos, amigos dormindo na casa dele, e tá aquela coisa que eu não tenho esse costume. Então eu percebi que começou a dar choque. E aí eu percebi que eu não me acostumo mais a estar convivendo com muita gente, sabe? Tanto que eu disse pra ele, os amigos são teus, não são meus. E ele, mas você tem que agradar os meus amigos. Eu falei, tem que agradar porra nenhuma. Eu tenho que agradar a mim. Os seus amigos que se virem. E eu nunca entendi, eu nunca gostei dessa parada de porque eles vieram antes de você. Então fica com eles. Né? Quando precisar gozar, eles batem punheta em você ou fazem sexo contigo, enfim, te vira.
Porque eu acho que tem coisas que só um namorado pode fazer. Mas se a pessoa entende assim, beleza, eu respeito e não estamos mais juntos. Apenas respeito e acabou a relação e foi. Foda-se. Então eu percebi isso. Eu não sei se eu conseguiria hoje ter um filho. Não sei, francamente. É uma experiência que eu nunca experimentei. Porque eu teria que mudar muita coisa na minha vida. Teria que adaptar muita coisa na minha vida. Eu também não sei se eu conseguiria casar. Eu tenho testado alguns relacionamentos, né, dormido junto, convivido. Alguns têm dado certo, outros não. Mas eu não sei. Eu também não sei se eu consigo mais conviver com pessoas. Assim, conviver que eu falo pra esse cabelo tá uma buceta, tá uma bosta, velho. Ai, deixa assim essa porra. E aí eu não sei se eu consigo mais conviver assim com pessoas de estar junto, colado. Principalmente porque os meus pais faleceram. A minha irmã faleceu, meu sobrinho casou, eu comecei a morar sozinho. E aí entra a questão que eu quero falar. Lembra que eu falei da minha infância? Que eu brincava sozinho? Que eu me virava sozinho? Hoje, morando sozinho, pra mim, eu não precisei me adaptar. Pra mim foi tranquilo. No início, eu me assustei. Eu pensei, o que vai ser de mim agora? Eu sozinho, como é que eu vou me virar? Mas quase um ano da morte da minha irmã e meu sobrinho não estando aqui, eu sozinho dentro de casa, eu percebi que a gente se adapta com tudo. Eu percebi que a solidão ela é algo assustador para quem já tem muito costume de conviver em grupo. Eu percebi isso porque eu estava conversando com meu vizinho ontem, aqui na calçada. A gente conversou rapidamente e ele dizendo que ele não conseguiria viver só. Porque ele é casado há muitos anos, tem filhos, tem uma família, é um outro contexto. Ele é de uma outra geração, ele é mais velho do que eu e tal. Então, assim, eu entendo o lado dele. Quando você vive muito tempo rodeado de pessoas, quando você é uma pessoa muito sociável, quando você é uma pessoa muito próxima, tem amigos que são como família para você, realmente viver só te dá uma certa carência, uma aflição, e tem pessoas que nem suportam, adoecem ou enlouquecem. No meu caso, como eu sou antissocial, então eu simplesmente encontrei nas redes sociais algo fantástico. Quando eu quero companhia, quero conversar, quero falar, eu faço vídeo, produzo conteúdo ou converso com pessoas na internet. Mas eu percebi que a minha casa é o meu reino, a minha casa é o meu universo e que eu não me adapto mais com ninguém. Aquilo que foi feito na infância me ajudou a ser alguém muito mais forte, porque viver sozinho, sem surtar, sem enlouquecer e sem sentir falta, eu percebo que hoje é um privilégio. Até porque caixão só cabe um. Viemos sozinhos ao mundo e morreremos sozinhos. Bem, essa é a reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Fiz essa reflexão porque é o mês do meu aniversário. Beijo do Tio Fera. Fui.